com a sua Bíblia aberta comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante, nós vamos ler a palavra, e a palavra de Deus diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Sua mãe Maria estava desposada com José, e antes que tivessem intimidade conjugal, descobriu-se que ela concebera do Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la, decidiu repudiá-la em segredo. E enquanto ele pensava nisto, apareceu a ele em sonhos um anjo de Yahvé, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua esposa, pois o que foi gerado nela é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto sucedeu para que tivesse cumprimento o que havia falado Yahvé mediante o profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão por nome Emanuel, que interpretado é: nosso Deus está conosco. E quando José despertou de seu sono, fez como lhe ordenara o anjo de Yahvé, e recebeu a sua esposa, mas não teve intimidade conjugal com ela, até que deu à luz a seu filho primogênito, e lhe pôs o nome Jesus. Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos do Oriente, indagando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu, perturbou-se, e Jerusalém inteira com ele. Reunindo, pois, a todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagou deles onde haveria de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém da Judéia, de maneira alguma és inferior entre os reis da Judéia, pois de ti sairá um rei que governará o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e descobriu por meio deles em que tempo se lhes havia aparecido a estrela, e os enviou a Belém, dizendo: ide e perguntai diligentemente acerca do menino, e quando o encontrardes, voltai e dizei-me, para que também eu vá adorá-lo. Havendo escutado ao rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegou sobre o local onde estava o menino. Quando viram a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o reverenciaram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, mirra e incenso. Mas lhes foi revelado em sonhos que não regressassem para Herodes, e partiram para seu país por outro caminho. Tendo eles partido, um anjo de Yahvé apareceu em sonhos a José, dizendo-lhe: levanta-te, tome o menino e a sua mãe e fuja ao Egito. Permaneça lá até que eu te diga, porque Herodes está disposto a procurar o menino para matá-lo. Então José, levantando-se de noite, tomou o menino e a sua mãe e fugiu ao Egito.
E permaneceu lá até que Herodes morreu, para que se cumprisse o que Yahvé falou por meio do profeta que disse: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, quando viu que fora enganado pelos magos, enfureceu-se sobremaneira e ordenou matar a todos os meninos menores de 2 anos, que havia em Belém e em todos os seus arredores, conforme o tempo que indagara dos magos. Então se cumpriu o que foi dito mediante o profeta Jeremias, que disse: uma voz se escutou em Ramá, grande pranto e lamentação. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque pereceram. Mas ao morrer o rei Herodes, um anjo de Yahvé apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo a ele: levante-te, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ouviu que Arquelau era o rei da Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e lhe foi advertido em sonhos para que fosse para a região da Galiléia. E chegou e habitou em uma cidade que se chamava Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: será chamado Nazareno. Amém? O tema desta noite, irmãos, é aprendendo com o carpinteiro. Aprendendo com o carpinteiro. Vamos repetir após mim? Aprendendo com o carpinteiro. Mais uma vez, bem alto. Aprendendo com o carpinteiro. Amém? Quem é o carpinteiro? Jesus não, José. Então esta é uma palavra aonde nós vamos meditar, irmão Luiz, nesse homem fascinante da Bíblia, pouco mencionado entre nós e até nas próprias Escrituras, mas que nós vamos ver nesta noite, irmãos, que o testemunho de relacionamento deste homem com Deus é tremendo e tem muito a nos ensinar. Esta é uma mensagem, portanto, sobre José, o pai adotivo de Jesus. Amém? Amém? Nós vamos inicialmente considerar a biografia de José. E a partir daí, vamos destacando aspectos da trajetória de José, que nos darão lições preciosas, importantes e profundas de fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga comigo mais uma vez: aprendendo com o carpinteiro. Aprendendo com o carpinteiro. Aleluia. Não existe, irmão Ivaldo, informações muito detalhadas nas Escrituras sobre a vida de José. O que nós sabemos, Osmair, é que ele foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Ainda assim, o papel de José é fundamental. Por quê? Porque quando você para pensar, você percebe que coube a José a tarefa de proteger, educar e cuidar de Jesus
até a sua fase adulta. Diga comigo: proteger, todos, proteger, educar e cuidar de Jesus até a fase adulta. Irmãos, isso coube a José. Jesus é Deus na pessoa do Filho, e Deus escolheu sujeitar-se a um processo educacional debaixo de uma paternidade de um homem na terra chamado José. Quanto mais nós então não devemos nos sujeitar aos nossos pais, sejam eles físicos ou espirituais. Aleluia. Talvez você nunca parou para pensar nisso, né? Jesus é Deus. Jesus não podia aparecer assim, do nada, pronto, adulto, sábio, todo poderoso, ministrando, sim ou não? Sim. Mas Deus escolheu encarnar, nascer, cumprir todo o processo normal da humanidade e estar debaixo de uma paternidade, protegido, educado e cuidado pelo seu pai adotivo José. Tudo isso para quê? Para nos dar o exemplo. Aleluia. Qual é a primeira informação, Cristina, que nós temos do irmão José, pai adotivo de Jesus? A primeira referência da Bíblia a este homem, Mateus 1,19, nos diz que ele era um homem justo. Mateus 1,19: e José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la, decidiu repudiá-la em segredo. Quem era José? A Bíblia responde: um homem justo. Outro aspecto muito interessante, irmãos, é que você não vai achar nenhum versículo, nenhum registro bíblico contendo alguma fala de José. A Bíblia fala a respeito dele, porém você não vê ele falando na Bíblia. Isso nos leva a crer que José é um homem introspectivo, é um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. José é pai adotivo de Jesus, podem ter certeza disso. Foi um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. E todas as vezes que a Bíblia mostra José agindo, ele age em alinhamento com o direcionamento de Deus, em alinhamento com a palavra de Deus, em alinhamento com os propósitos, a vontade, os desígnios de Deus. Ou seja, Deus fala e José obedece, se movendo a partir da sua obediência a Deus e não a partir de si mesmo. Então o relacionamento de José com Deus era assim: Deus falava, a gente vê aqui muito através de sonhos, né? E José obedecia. A resposta de José ao seu Deus não era palavras, era ações, atitudes de obediência. José é um homem que move a partir disso e não a partir de si. A Bíblia nos informa
que José não teve relações conjugais com Maria antes do nascimento de Jesus, apesar de já ter recebido Maria como noiva. E esse noivado nos tempos bíblicos não era como hoje, que às vezes noivou aqui e desmanchou ali na esquina no outro dia. Não. Como era o noivado nos tempos bíblicos? Era um contrato nupcial, firmado no cartório da época, que eram as autoridades da aldeia, da cidade, do vilarejo, firmado diante da família da noiva, no caso aqui Maria, com testemunhas, redigido por um escriba, com o pagamento de um dote para a família da noiva, conforme o costume da época. E a partir do momento que era feito o noivado, embora não vivessem juntos ainda, aquela mulher, aquela moça, já era considerada por todos da aldeia como esposa daquele homem, e já era julgada pela lei dos judeus conforme as regulamentações para uma mulher casada. Então aqui, quando Maria, se acha grávida do Espírito Santo, ela era noiva de José. E possivelmente José era um homem mais idoso e viúvo. Então, posteriormente é que Maria se torna sua esposa. Mateus capítulo 1, verso 18 e o verso 25 dizem assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: sua mãe, Maria, estava desposada com José, e antes que tivesse intimidade conjugal, descobriu-se que ela concebera do Espírito Santo. E o verso 25 então vai dizer assim: mas não teve intimidade com ela até que deu à luz o seu filho primogênito. Ora, se Jesus é o primogênito, se entende que houveram mais irmãos e irmãs, e lhe pôs por nome Jesus. Então é importante, antes de avançarmos na mensagem desta noite, igreja, entender aqui que o casamento em si, irmão Paulo, entre José e Maria, ele acontece nesse intervalo de tempo aqui entre Mateus capítulo 1, verso 18, onde os dois estão noivos e Maria engravida do Espírito Santo, e o verso 25, aonde Jesus nasce. O casamento em si, ele vai ocorrer mais especificamente em Mateus 1:24. Mateus 1:24 diz assim: e quando José despertou de seu sono, fez como lhe ordenara o anjo de Yahvé, e recebeu a sua esposa. Por quê? Porque até então ela não era esposa, era noiva. Você vê como é importante conhecer os costumes da época, porque muita gente lê esse texto e as nossas traduções estão mal traduzidas. No verso 18, elas traduzem por esposa, e de repente cria uma confusão na cabeça de algumas pessoas. Espera aí, mas Maria era esposa e aí depois fala que ele a tomou como esposa? Será que teve 2 casamentos? O que aconteceu? Não, irmão. E por que as traduções fazem isso, Porque no original a mesma palavra para esposa também pode servir para noiva.
Então, eu peguei uma tradução livre aqui, feita direto do grego, de Mateus 1,18, por um grande biblicista, que é o N.T. Wright. E o N.T. Wright traduz assim, Mateus 1,18: foi assim o nascimento de Jesus, o Messias. Sua mãe Maria estava noiva de José, mas antes de eles se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. Pronto, aí não tem confusão, a gente entende que primeiro estava noiva, segundo todo aquele procedimento jurídico legal do costume judaico, né? E posteriormente celebrou-se a cerimônia de casamento. Então fica claro que José não é o pai biológico de Jesus. Na verdade, Jesus não tem paternidade biológica, mas sim espiritual. Amém? Quantos estão entendendo bem? Aleluia. Então José, quando se vê diante daquela situação, Marlene, e Maria, que era uma menina nova, devia ter entre 12 a 15 anos, ele pretende desfazer o contrato de noivado, o contrato nupcial com a Maria em segredo, quando soube daquela gravidez. Mateus 1,19. E José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la, decidiu repudiá-la em segredo. Aqui nós precisamos entender um pouquinho mais dos costumes matrimoniais da época entre os judeus. Então, como eu falei anteriormente, irmãos, a partir do momento que a noiva era prometida e um contrato nupcial era firmado legalmente entre as duas famílias, com as testemunhas, com os anciãos da cidade, com o pagamento de dote, aquela coisa toda, ela era praticamente considerada casada, embora o casamento só viesse a se celebrar depois, e a consumação do casamento através do ato conjugal só viesse a acontecer mais tarde ainda. Algumas festas de casamento em Israel chegavam a durar 10 dias. Então, juridicamente falando, apesar disso, e daqui a pouco você vai entender por que eu estou explicando todo esse contexto aos irmãos, todas as leis dos judeus válidas para uma mulher casada já passavam a valer a partir do momento do noivado, do contrato nupcial. Diga para o seu irmão aí: noivado nos tempos da Bíblia era coisa muito séria. Então você percebe aqui em Mateus 1,19 que essa palavrinha aqui não está por acaso na tua Bíblia. Quando diz ali, José sendo um homem justo e não querendo denunciá-la. Por que denunciá-la? Porque se José a denunciasse e repudiasse publicamente, além da vergonha que a família de Maria sofreria. Por quê? Porque eles iam ter que devolver o dote com acréscimo. Inclusive eles poderiam ser expulsos da aldeia. Além disso, Maria poderia ser até apedrejada por crime de adultério. Esta era a lei. Lembra da mulher adúltera? Por que os judeus queriam apedrejar? Porque esta era a lei. Lembra? Jesus perguntou o que aconteceu. Essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. O que faremos com ela, mestre? Jesus responde: é claro que diz a lei, porque Jesus é bíblico, né? Deus é bíblico. Algumas pessoas pode parecer meio esquisito isso, mas Deus é bíblico. Jesus diz o que diz a lei manda tacar pedra, então tacar pedra. Mas você conhece
conhece a história, né? Não vou entrar nisso aí porque não é o meu tema, né? Porque não tem nenhum pecado e tal, né? E aí o pessoal achou melhor adiar o apedrejamento, quem sabe um outro dia, né? Mas voltando aqui para José, irmãos, você percebe a gravidade disso? Você percebe como a situação em que Maria está é delicada? Só que a Bíblia diz que José, antes de falar isso, eu quero dizer o seguinte: Deus colocou Maria em uma situação delicada e perigosa. Às vezes Deus permite algumas situações delicadas para você fazer a vontade dEle. Quem quer fazer a vontade de Deus não a fará apenas em situações confortáveis, aliás, quase nunca. Sempre as situações serão delicadas ou até mesmo perigosas, mas a boa notícia é que o mesmo Deus que nos coloca em situações muitas vezes difíceis para nós fazermos a sua vontade, Ele é o mesmo Deus que opera na história toda, do início ao fim, e que nos dá livramento. E foi o caso da irmã Maria. Porque José decide levar adiante o casamento com Maria. Por quê? Como? Após um sonho. E nesse sonho, o anjo do Senhor aparece e explica a situação para ele, esclarece para ele o que de fato aconteceu, esclarece para ele quem era aquela criança. José só prosseguiu adiante com Maria, não é porque ele sentiu dó de Maria, ou ficou com medo de ser também envergonhado, ou ficou com receio dela ser apedrejada e a sua família sofrer sanções na aldeia, das autoridades. Não. José não levou adiante o seu casamento com Maria por causa apenas de um sonho. Claro, o sonho foi o meio que Deus usou, mas ele levou adiante o seu casamento com Maria porque ele recebeu uma revelação de quem era aquela criança. Quando você recebe de Deus o entendimento de quem realmente é Jesus, pode ter a dificuldade e o risco que for, mas você leva o projeto adiante, o propósito de Deus através da tua vida adiante, e nada é mais importante do que o propósito de Deus, porque você entende em quem você está. Você entende em quem você está, quem Ele é. A tarefa de Deus na pessoa do Espírito Santo não é distribuir dons espirituais, embora Ele o faça, mas essa não é a prioridade. É revelar Jesus. Amém? E de nada adianta ser cheio de dons espirituais como a igreja em Corinto era, se não entender no Espírito. E quem entende vive Jesus. Quanta gente você conhece por aí que é cheio de dons? Eu não sou contra os dons, ensino os dons, treino os dons, tenho os dons, e esta igreja também, você sabe disso. Mas não manifesta os frutos. E se alguém pisar no calo dele ou dela, a coisa já fica feia.
Por quê? Porque falta o fruto do Espírito, apesar de existirem os dons. Mas isso é possível, pastor? Não só possível, como nós vemos várias ocorrências no Novo Testamento, na Bíblia. Então tenha sim os dons, busque sim os dons, manifeste sim os dons, mas entenda que acima e além dos dons estão os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito na tua vida, só compreendendo quem é Jesus. Então o José aqui, entende isso? Irmão, irmã, é um homem que não fala na Bíblia, mas é importantíssimo, é fundamental, é essencial e é cheio do fruto do Espírito. Curioso, né? Esse pessoalzinho do Novo Testamento é um pessoal diferente mesmo. Veja João o Batista, por exemplo, que Jesus mesmo, Deus em pessoa, diz que é o maior de todos os profetas. Entretanto, é o profeta na Bíblia que não faz um único milagre. Será que Deus olha diferente de nós? Sim ou não? Será que Deus pensa diferente de nós? Sim ou não? Será que Deus avalia a partir de critérios que não são os nossos? Sim ou não? Tanto é verdade que o profeta Isaías diz: meus pensamentos não são os de vocês, meus caminhos, diz o Senhor, não são os de vocês. A diferença entre o jeito que eu penso e vocês é tão distante como o céu da terra. Porém é possível compreender e pensar, porque o apóstolo São Paulo vai dizer mais adiante: vocês, porém, têm a mente de Cristo. Então nós temos em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas, através dos dons espirituais, através dos frutos do Espírito, todos os recursos e subsídios possíveis para pensarmos e para compreendermos na ótica, na percepção, na compreensão divina. Só não fazemos se não queremos, só não fazemos se somos carnais. Então José decide levar adiante, aleluia, amém? Está entendendo aí, irmão? O pensamento, decide levar adiante o casamento com a Maria. Mateus 1, 20 e 21. Enquanto ele pensava nisto, apareceu a ele em sonhos um anjo do Senhor, um anjo de Yahvé, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua esposa, pois o que foi gerado nela é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não temas, o que foi gerado é do Espírito Santo. Quantas vezes nós buscamos a Deus e pedimos que o Espírito Santo gere isso e aquilo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, e quando o Espírito Santo gera, aí então nós não conhecemos, não discernimos, não entendemos o dia da visitação de Deus, e ficamos cheios de temores e muitas vezes abrimos mão do propósito de Deus naquele tempo para nós. Tinha gente que buscou anos e anos e anos comigo o Espírito Santo, com relação a uma coisa simples e que nem é tão espiritual assim. O que, pastor? Que Deus nos desse uma igreja própria. Lembra disso? E aí, quando o Espírito Santo abriu essa porta e nos deu esse imóvel, a primeira coisa que eles fizeram foi sair da igreja. Falta de discernimento, não conheceram o dia da visitação. Então não
não seja você assim, meu irmão. Amém, minha irmã? Então é importante destacar aqui que Deus revelou-se a José. Outra coisa que eu quero que você preste atenção na tua Bíblia: a partir do momento em que ele pensava nisso, diz o texto, e enquanto ele pensava nisso, Mateus 1,20, diga comigo, pensava nisso, pensava nisso. Olha aqui, ó. José não era um homem impulsivo, não era um homem que falava ou agia sem pensar. Meu irmão, se José fosse que nem Saul, coitada da Maria, já tinha atravessado ela com uma espada. Se José fosse que nem Pedro o apóstolo, coitada da Maria, já tinha chutado ela e ele mesmo apedrejado no meio do vilarejo. E se José fosse que nem você, qual teria sido a reação? Se José fosse que nem ele. Ah, pastor, peraí, é os homens da Bíblia, irmãos, os homens e mulheres da Bíblia não têm diferença nenhuma de nós, com relação à sua essência, à sua humanidade. Pode ter diferença no tempo, nos costumes, essa coisa toda, mas com relação à humanidade, irmão, é tudo pó, que nem nós. Então a Bíblia diz que José pensava nisso, ele não era pastor, um homem impulsivo. Então o que nós aprendemos? O que nós aprendemos com José? Que toda ação antes demanda uma reflexão. Toda ação primeiro tem que ter uma reflexão, principalmente se outras pessoas estão envolvidas. Toda ação demanda primeiro uma reflexão. Ah, meu irmão, quantas vezes eu e você erramos e erramos feio. Quantas vezes eu e você erramos e anulamos o propósito que Deus tinha através de nós naquele tempo. Por quê? Porque nós fomos nos meter a fazer o que Deus não mandou. Nós fomos nos meter a estar onde Deus nos chamou. Nós fomos nos meter a andar com quem Deus não mandou. Nós fomos nos meter a falar o que Deus não mandou, o que Deus não disse, o que não tem alinhamento nenhum. Porque a gente deduziu, achou, pensou, imaginou, sei lá, e todo mundo aqui já errou nisso, inclusive eu. Aprenda com José nesta noite. Você não pode ser um homem ou uma mulher impulsivo. Você não pode ser um homem ou uma mulher que sai por aí fazendo e falando e agindo sem pensar primeiro, sem calcular as consequências das tuas ações e palavras primeiro. Provérbios 19, verso 2, meu irmão: não é bom agir sem pensar, quem se precipita acaba pecando. Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes você teve problema no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente da igreja, no seu ambiente conjugal, familiar, nos seus relacionamentos com seus filhos, ou na rua com alguém? Por quê? Porque você inventou de agir sem pensar. Nas suas finanças, porque você inventou de agir sem pensar. A pastora diz que eu tenho um defeito.
mas eu julgo ser uma virtude. Ela diz assim: você pensa demais. Claro que talvez ela esteja se referindo ao fato que eu penso devagar, e é mesmo. Eu sou o maior adepto do ditado: devagar se vai longe. E, irmãos, quanto mais eu amadureço, mais reflexivo eu fico, sabia? Essa enfermidade que eu fiquei aí 1 mês sem estar na igreja, né? Na verdade, estou aqui de teimoso, porque pelo médico lá, eu ficava mais 2 meses. Mas me levou a pensar muitas coisas. E você pode ter certeza que eu não vejo mais as coisas e as pessoas como via antes. Porque quando você passa uma noite inteira sentado numa cadeira do lado da sua cama, batendo um papo com o espírito de morte, como aconteceu comigo, e vendo-o cara a cara, um dia eu vou contar o testemunho dessa noite para você. Aí você, meu irmão, se você não se tornar mais sábio depois de uma coisa dessa, aí não tem mais jeito, aí nós temos que aprender, irmãos, a passar as dificuldades e sair mais sábios do outro lado. Porque se não for assim, Deus vai ter que ficar permitindo outra e outra e outra e outra e outra. E você já viu que tem gente que passa a vida inteira de uma dificuldade para outra, de uma dificuldade para outra. Por quê? Sabe por quê? Porque ele não entendeu, ela não entendeu que tem que amadurecer, crescer e aprender com as dificuldades. E não adianta repreender o Satanás, porque teu maior problema e o meu maior problema não é com o diabo, é com nós mesmos. O Satanás é fácil, a Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você se alinha com Deus, chuta o traseiro do diabo e pronto. Agora, meu irmão, a pessoinha complicada da história é você, sou eu mesmo, somos nós mesmos. E não adianta a gente querer botar a culpa no outro, não, é contigo o negócio, é você o problema. Mas da mesma forma como sou eu o problema, como é você o problema, Deus coloca em nós as soluções. Entendeu? Então não sai por aquela porta lá no fim dessa mensagem com o cara achando: o pastor falou que eu sou o problema. Ô irmão, amadurece, cresça, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Sai por aquela porta mais sábio na noite de hoje, dizendo: o problema pode estar até dentro de mim, mas Deus colocou a solução, e a solução é maior, a solução é mais importante que o problema. Meu irmão, aprenda a ver as coisas boas, aprenda a ver as soluções. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Então, José vai colocar o nome do menino conforme o anjo tinha dito. Amém? Mateus 1:25, parte B. Ele pôs por nome Jesus. Na verdade, irmãos, José é alguém cuja trajetória é marcada pela obediência ao Senhor. Não só aqui nesse negócio do nome, né? Ou na decisão de levar adiante seu relacionamento com Maria. Irmãos, obediência é a marca registrada de José em todos os aspectos. E você já parou para perceber que foi a obediência de José que fez a diferença entre a vida e a morte?
Se José não obedecesse a Deus no sonho e fugisse com a criança para o Egito, Jesus tinha sido assassinado e nós aqui tudo estava condenado ao inferno, porque o Messias não viria. A obediência de José fez a diferença para a tua salvação. Uau! Você nunca pensou nisso, né? Aleluia! José era da descendência de Davi, a Bíblia diz, então ele era de linhagem nobre. Lucas 2,4. Então José subiu de Nazaré, cidade da Galileia, para a Judeia, para a cidade de Davi, que se chama Belém, pois ele era da casa e da família de Davi. O que esse detalhe nos mostra, irmãos? Que José era um homem nobre. A nobreza de José se manifesta nas suas atitudes. Ele não era nobre só de posição, eu sou da descendência de Davi. Ele era nobre nas atitudes. Meu irmão, nobreza só de aparência, só de posição no reino não quer dizer nada. Porque eu sou o pastor, o professor de teologia, o apóstolo, o bispo, o obreiro, o presbítero, o diácono, o missionário, o cooperador. Tem gente que enche a boca até se engasga. O cooperador. Meu irmão, você pode ser o Papa, meu filho. Você pode ser o vice-deus. Se você não for nobre de atitudes, Jesus naquele dia, a Bíblia diz, vai olhar para você, para mim, para qualquer um desse tipo aí, e vai dizer: nunca te conheci, para longe de mim você que pratica iniquidade. Então nobreza, José nos ensina, irmão Ivaldo, que nobreza não é só questão de ser da linhagem do fulano, do beltrano, o título, isso, aquilo, não. Nobreza é em atitudes. Seja você aquele irmão da igreja que não é notado por ninguém, mas é nobre de atitudes. Quantos desses irmãos, enquanto eu estava quase morrendo, bateram na porta da minha casa com orações, com frutas, com verduras. Nós não vencia atender telefone, irmão. Com ofertas para ajudar no remédio, para ajudar no exame. Não pense que eu gastei pouco, não. E Deus proveu pelas mãos, não só de vocês, mas de gente que nem crente é, de gente que nem aqui mora e que não é parente meu, não. Como é que chama isso? Nobreza. E José nos ensina isso. Além de Jesus, José teve outros filhos e filhas com Maria após o nascimento de Jesus, né? Mateus 13, 55 e 56 nos mostra isso. E Marcos capítulo 6, verso 3 também nos registra isso. Agora, a última vez que José é citado na Bíblia é quando Jesus tem 12 anos de idade. Lá em Lucas 2,48, ao vê-lo, seus pais admiraram-se, mas a sua mãe lhe disse: filho meu, por que nos trataste assim? Eis que teu pai, que pai é esse? José, pai adotivo, e eu te buscávamos cheios de angústia. E as Escrituras, irmãos, não nos dão informações também sobre a morte de José. Assim como ele entra na história anônimo, ele também sai.
Homens e mulheres nobres normalmente são anônimos, não é verdade? Eles não querem aparecer e nem acham isso necessário. Possivelmente José era viúvo, como eu já falei, bem mais velho então que Maria. Só que quando Jesus é crucificado, lá em João 19, 25 ao 27, possivelmente, quase com certeza, José já havia morrido e Maria já era viúva. Agora, o que eu quero deixar claro aqui, já indo para o final desta ministração, é que José amava Maria, não só de palavras, mas através dos seus atos. Veja a nobreza desse homem, irmãos, que ao saber da gravidez da noiva, tinha o direito de expô-la e exigir a reparação, mas ao invés disso pensou em anular o contrato nupcial para preservá-la. O texto diz, quando José estava ali pensando, antes do sonho, da explicação do anjo do Senhor, que o propósito dele não era defender a própria honra dele, era preservar Maria. Ele sabia que a quebra de um contrato nupcial, que é o equivalente a um divórcio público, causaria escândalo, colocaria Maria grávida numa posição até mesmo perigosa diante da sociedade da época. E qual é a lição aqui? Duas. Primeiro, eu já falei, não agirmos sem pensar. Segundo, não expormos a quem amamos. A pastora vai gostar dessa porque ela sempre fala disso. Sabe por que muitos relacionamentos conjugais dão errado? Porque a mulher anda por aí expondo o marido para a mãe, para a sogra, mas é mãe dele, não interessa, para a cunhada, para a vizinha, para a colega de trabalho, de escola, ou o marido expondo a mulher. O que José nos ensina? Não expor a quem amamos. Se o seu comportamento, muitas vezes acontece isso do seu cônjuge, com certeza essa é uma área que precisa ser trabalhada, e isso precisa parar. Por quê? Porque a partir do momento que isso parar, a guerra dentro do relacionamento conjugal acaba. Quando José recebe a revelação do anjo do Senhor, e não é só expor o cônjuge, a esposa, o esposo, o irmão. Quantas vezes a gente peca porque o irmão está passando uma dificuldade e a gente fala demais com quem não deve, e daqui a pouco o esposo, não só o irmão, o esposo, o ministério, a igreja inteira, os pastores. Ou você acha que eu não pego, não tenho dificuldade? Sou Deus, sou perfeito. O que a Bíblia diz? Que devemos amar e honrar. Amém? Amém. Quantas vezes aconteceram situações difíceis com meus líderes e eu não os expus a ninguém? Por quê? Porque a minha função não é essa. Para isso já tem as trevas. Então, irmãos, José recebe a revelação do anjo do Senhor, da gravidez da Maria, e obedece na hora.
ele assume Maria, e com ela a responsabilidade de cuidar do Salvador. Qual é a lição aqui? Ei, todo o chamado de Deus para a nossa vida só se cumprirá com obediência. Não adianta você fazer o melhor curso de teologia. Aliás, você já está fazendo, né? É só um exemplo. Mas se você ou qualquer aluno do nosso curso não for obediente ao Senhor, e tem uma outra coisa também, irmã Sueli, além da obediência, responsabilidade da nossa parte, irmão Paulo. Amém? Irmãos, nós precisamos de ter responsabilidade com o propósito de Deus. Você não tem responsabilidade com a firma onde você trabalha? Sim ou não? Experimenta chegar todos os dias atrasado lá no Bavaresco, Paulo, para ver o que vai te acontecer. Experimenta faltar, irmão Edson, lá onde você trabalha e não dá satisfação nenhuma, para ver o que acontece. Eu não preciso dizer, né, irmãos, o que acontece, né? Agora, aonde você trabalha é mais eterno do que a igreja de Deus? Sim ou não? A sua firma vai acabar, sim ou não, um dia? Vai, mas a igreja não é eterna? A igreja não aparece lá no céu, no Apocalipse? Então, se você tem responsabilidade com a sua empresa onde você trabalha, deve ter, meu irmão, quanto mais com a igreja que é eterna. Amém? Aleluia. Então, olha aqui, toda a revelação, ele recebeu uma revelação, um sonho, né? E aí ele agiu. Toda revelação pressupõe responsabilidade, meu irmão. Osmaia, nós vemos muita gente por aí atrás de muita revelação e recebendo de Deus muita revelação. Só que, irmãos, a revelação divina é uma faca de dois gumes, é uma via de duas mãos. Assim como Deus revela, Ele espera que eu responda. E você se torna responsável pela revelação que recebe. Então toda revelação pressupõe responsabilidade. Beleza, Senhor, já entendi. José talvez tivesse pensado assim. E agora? Agora tu casa com ela, assume o filho, cuida, educa, cria, ensina até a maioridade. E ele fez. Amém? Podemos perceber em toda a trajetória de José a liderança em obediência ao Senhor nas decisões que preservaram Maria e Jesus. Qual é a lição aqui? Ei, outra lição de José, gente desobediente não serve para liderar. Quem liderou Jesus até a maioridade? Deus, sim, Deus, na vida de José, seu pai adotivo. E por que José tinha autoridade para liderar Jesus até a maioridade? Porque ele era obediente. Ou seja, gente desobediente não serve para liderar. O primeiro requisito que a igreja deveria seguir para escolher um ministro é ver se ele ou ela é obediente ao Senhor. Primeira coisa, não adianta, meu irmão, falar bonito, pregar bonito, ler toda a Bíblia, isso e aquilo, se é desobediente ao Senhor. Então o principal requisito de liderança é esse, irmão. Caso contrário, não vai preservar as pessoas à sua volta, vai causar, meu irmão, o líder desobediente é causador de catástrofes para si e para os outros. Veja o exemplo do rei Saul, veja o exemplo do sumo sacerdote Eli, que recebeu uma revelação, uma palavra que deveria corrigir os filhos desobedientes, mas deixou passar batido. O rei Saul, que recebeu uma palavra que Deus já não estava mais e havia rejeitado o seu reinado, porém continuava oferecendo sacrifício com a maior cara de pau e se comportando como se nada estivesse acontecendo.
Líderes desobedientes são causadores de catástrofes. Profetas desobedientes, olha Jonas. O que aconteceu com ele? E finalmente, para encerrar, todos os anos, José levava a sua família ao templo em Jerusalém para a festa da Páscoa. Meu irmão, José congregava na sinagoga e no templo em Jerusalém em algumas ocasiões, com a sua família. Eles iam em caravana com a sua parentela. Meu irmão, sua parentela precisa estar na igreja. O que aconteceu que há alguns meses ou anos atrás, no dia e horário de culto, eu me lembro, ficava cheio de carro aqui na frente estacionado, ia descendo os irmãos com a sua parentela inteira para o culto, e daqui a pouco, cadê a sua família, a sua parentela, a sua casa? Você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender com José. Veja que quando eles perderam de vista Jesus, José fica 3 dias com Maria procurando. Lucas 2, 45 e 46. Mas como não o encontraram, regressaram a Jerusalém para buscá-lo, e depois de 3 dias o encontraram aonde? Ora, no templo, sentado entre os mestres. Eu queria estar nessa aula, escutando-os e lhes fazendo perguntas. E aí Maria relata, quando eles encontram, Maria relata a aflição de José por Jesus. Olha como ele se importava. Lucas 2,48 diz ali: eis que teu pai e eu te buscávamos cheios de angústia. Por que José ficou 3 dias angustiado procurando Jesus? Responsabilidade com o propósito de Deus, irmão. Ele não podia perder de vista Jesus, porque ele sabia quem o seu filho adotivo era o Messias. Não é só questão de receber um chamado, é questão de comportar-se de forma responsável para com o chamado que você recebe, que eu recebo. Então, qual é a lição aqui? Levar os filhos para a igreja, ensinando o caminho do Senhor, é função de quem? Dos pais. José levava a sua família. Sabe por quê, meu irmão? Porque o sacerdócio familiar na casa não é da tua mulher, é seu. Às vezes eu vejo muitos homens na igreja terceirizando o sacerdócio. A minha mulher que ore, a minha mulher que jejue, a minha mulher que oferte, a minha mulher que isso, a minha mulher que tire o dízimo, a minha mulher não sei o quê. Meu irmão, o sacerdote da sua casa é você. A sua mulher é ajudadora, ela ajuda. Mas quem tem que chegar domingo e começar a dar uns gritos, se preciso for, dentro de casa, que nem eu faço lá na minha casa, lá pelas 4 horas da tarde, dizendo: ei, 7 horas, culto, banho, roupa, vamos, se arruma, vamos. É o marido, é você. Ah, mas eu estou trabalhando, liga. Alô, mulher, já arrumou as crianças? Só vou chegar aí e tomar um banho, estamos saindo. E não tem essa de ficar para trás, não. A pastora sabe como eu sou chato. Pô, vocês também sabem, né? E eu sou mesmo. Então, irmão, o José era um cara assim. Você nunca pensou tudo isso de José, né? Então José tinha o sacerdócio da família. Ei, filhos seguem pais. Filhos seguem pais. Filhos só vão andar por conta depois que amadurecem, se tornam adultos.
Filhos até serem pais seguem pais. Depois que são pais, aí os filhos deles seguem eles. Essa é a ordem natural das coisas. Amém? Amém. Quem seguia José para a festa da Páscoa em Jerusalém? Jesus. E depois os outros filhos e filhas. Jesus não foi exceção à regra. Ah, mas o meu filho não quer me seguir. Meu irmão, nós precisamos exercer sacerdócio para os nossos filhos seguirem. Desde o meu ministério até hoje, muitos pais têm seguido a Jesus, mas primeiro na sua infância foi Jesus quem foi cuidado, ensinado e seguiu o seu pai adotivo. José ficou 3 dias aflito, não só porque ele estava sem o filho junto, mas porque ele sabia a grande responsabilidade que aquela criança era. José foi alguém responsável diante de Deus pelo seu filho. A pergunta é: como anda a nossa responsabilidade hoje com o filho? O Filho de Deus, Jesus. Como anda a nossa responsabilidade hoje com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa família? Não existe a família perfeita, mas existe o Deus que opera em todas as famílias. Amém, Jesus. Você pensa que eu não tenho dificuldade com os meus filhos? Você pensa que eu não tenho dificuldade com a minha mulher, com a minha família? Hein? Mas existe um Deus no céu. E esse Deus, ele vem do céu na terra, na pessoa do Espírito Santo, e entra dentro da tua família, se você se dispuser a exercer sacerdócio. Aleluia. Ah, pastor, vem aqui fazer uma campanha de libertação. Ah, meu irmão, para com isso. Vem aqui na minha casa fazer 7 quarta-feira. Que negócio é esse, meu irmão? Eu não tenho que fazer nada dentro da sua casa, a não ser grupo familiar, claro. Uma visita até posso fazer, mas meu irmão, pode ser eu, pode ser quem for dentro da sua casa. Se você não exercer sacerdócio, não vai mudar as coisas, meu irmão. A autoridade principal dentro da tua casa não é o pastor, a pastora não é você. Eu posso até orar e ir lá te abençoar, amém, está tudo certo, mas é você. Às vezes a gente fica aí com esses misticismos. Não, se a pastora viesse e botasse a mão, meu irmão, se a pastora vier, botar a mão, botar o cabelo, botar o pé, botar o cotovelo, botar o que for, meu irmão, e você não tiver sacerdócio, e você não tiver alinhamento com o Espírito Santo, não vai adiantar em nada, talvez até piore. Paternidade não é uma opção, é uma necessidade. Você não precisa de mim como teu pai espiritual, porque você escolheu. Eu sei que você escolheu, mas é uma necessidade sua. Eu não preciso dos meus discipuladores como meus pais espirituais, porque eu achei eles bonitos e isso, aquilo, não, porque é uma necessidade minha. Filhos, discípulos, estão com o discipulador. Amém? É o que eu botei hoje no grupo, lembra? Dentro do rebanho, perto do pastor, da pastora, dos irmãos. Aí é o seu lugar. O próprio Deus se sujeitou na pessoa do Filho a uma paternidade, a uma liderança física, humana, que foi José, o pai adotivo de Jesus. Como eu disse lá no início, você acha que Jesus não podia aparecer assim? No alto de uma montanha,
descer do céu, adulto, pronto, e começar o seu ministério? Claro que podia, ele é Deus, ele pode tudo. Mas Deus escolheu fazer diferente. Seguir o rumo natural das coisas. Você precisa entender que para o sobrenatural se manifestar, primeiro o natural tem que acontecer. Vou repetir: para o sobrenatural se manifestar, primeiro o natural tem que acontecer. Eu quero um sobrenatural nas minhas finanças, mas eu não sou dizimista nem ofertante. Sabe quando que esse sobrenatural nas finanças vai acontecer, irmão? Já desconfiou, né? Nunca. E não é maldição. Nunca, meu filho. Porque o natural que está ao alcance da tua mão, quer dizimar, ofertar, você não faz? Como é que você quer sobrenatural? Que coisa mais boba é essa? Como é que você quer sobrenatural nas finanças? Porta aberta. Irmão, para com isso. Eu quero um sobrenatural no meu casamento. Amém. Mas se você continuar, irmão, expondo o seu cônjuge ou maltratando, você sabe quando que vai acontecer o sobrenatural, né? Nunca. Então, é a Bíblia. Tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, meu irmão. A partir daí, aí é com Deus. Eu quero um sobrenatural na minha igreja, mas nem eu congrego direito. Que sobrenatural que eu quero? Que crescimento de igreja que eu quero, meu irmão? Eu não evangelizo ninguém, não testemunho para ninguém, não discipulo ninguém, não convido ninguém. Que sobrenatural, que crescimento de igreja que eu quero? Está nas nossas mãos, no poder de Deus. É por Deus, mas através das nossas mãos. Então, se Deus fez assim, o que nos faz pensar que nós não precisamos, né? Se Deus seguiu o rumo natural para chegar no sobrenatural, por que eu vou pensar que eu posso seguir um caminho diferente? José é um homem extraordinário, um homem cuja marca é a obediência. Aprenda com José nesta noite. Saia por aquela porta, vá para a sua casa pensando nessa palavra. Que a sua vida nunca mais seja a mesma, e a minha também. Amém? E mais tarde compartilhe essa palavra com pessoa que você conhece, que você sabe que precisa, sempre entendendo, né? Que a pessoa que mais precisava dela era você. Por isso Deus o trouxe hoje ao culto. Porém, muitas outras pessoas também podem ser edificadas e abençoadas por esta palavra. Amém?